Boa noite, Pablo. Nós estamos com algum probleminha aqui, pessoal. Estou só aguardando o Bruno Akamoto entrar para a gente poder continuar, tá? Peço desculpas aí, a gente acabou caindo e eu estou retornando aqui, só aguardando aí o nosso convidado de hoje. Legal, Rogério voltou aí. Legal, o som tá bom, né, gente? Beleza? Como eu disse para vocês, isso aqui é um teste, estamos aí no segundo teste, a gente tentou se preparar hoje melhor para poder fazer a coisa funcionar direitinho, mas tá travando muito. Ah, o Bruno, vamos lá. Agora só o Bruno aceitar para a gente poder. Opa! Ô Brunão, e aí, beleza? E aí, professor Everson, beleza? E você? Bruno, eu não tô te escutando. Opa, não tá me escutando? Não tá escutando ainda? Eu vou ter que tirar o microfone, eu acho que eu não te escuto porque eu tô usando o microfone. Agora sim, tá me escutando bem, Bruno? Tô, e você, consegue me escutar? Sim, tô escutando bem. Pessoal que está nos escutando aí, eu estava usando um microfone de lapela, mas não deu muito certo não. Tive que tirar porque eu não estava escutando o Bruno, tá? Então, se puderem me falar se está tudo legal aí, se tá, o som tá bom, eu agradeço. Eu tô escutando bem Bruno, aqui. conseguimos. Como é que tá a vida aí de pai novo? Cara, uma correria danada. Imagino. Nossa, eu tive que deixar meu filho ali com a minha mãe, né? Com a vovó ali e vim aqui correndo rapidinho conversar com vocês que essa vida aí pra mim é tudo uma novidade, né? Esse pai de primeira jornada aqui, tô, tô ficando louco, Eu imagino. Eu já passei né? por isso. Os meus já estão tudo velho, já passei por isso, cara. É, Legal, eu, legal. Eu, inclusive, agradeço o convite, viu, professor? É um prazer aqui estar com você aqui. Pô, Bruno, eu que agradeço. Vou fazer assim, já vou direto aí, porque a gente não tem muito tempo, né? Você tem que dar banho aí no meninão aí, então você não acabar no horário certo, né? Ah, Bom, legal, vamos lá. Bruno, isso é um projeto que eu iniciei a semana passada, né? Eu já tinha a ideia de levar conhecimento para os estudantes, você já sabe disso, você já palestrou na Unip lá na Anchieta, né, em uma época, né? E a Uhum. gente estava querendo criar o que aconteceu. Com a pandemia, nós não conseguimos mais fazer esse tipo de evento. Então, eu comecei a pensar em chamar as pessoas para falar para os estudantes, né? E também para as pessoas que nos acompanham, né? E semana passada a gente conversou com o executivo da Ernst Young e eu lembrei de você porque a tua história, eu acho uma história fantástica, né? Eu acho que essa juventude precisa muito de insights, né? Precisa muito de coisas, de escutar pessoas que passaram por certas situações para saber que é possível, né? Então, vou fazer Uhum. rapidinho, só para o pessoal que está nos escutando. O Bruno, ele é fundador da EUNERD, uma empresa, uma startup, né? E a ideia, Bruno, é assim, é fazer um bate-papo bastante livre. Eu vou pedir para as pessoas me passarem perguntas, né? A gente vai aí fazer algumas perguntas. Eu queria começar, se você pudesse fazer um resumo rápido, de repente aí um resumo aí breve da sua carreira profissional, né? Como é que aconteceram as coisas, mais ou menos como você já falou no passado, eu acho que é uma história muito bonita. E à medida que o pessoal for pondo as perguntas, eu vou anotando e vou passando para você. Legal? Claro, com prazer. Fico até com. Vou te falar até a verdade, essa é a primeira vez na vida que eu faço uma live aqui no Instagram. Eu não costumo usar muito minhas redes sociais, então eu até estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui. É, mas beleza. Assim, de uma forma bem. Um resumo, né? Eu fundei a empresa em 2014, ela se chamava Encontra um Nerd na época.
Eu tive a ideia, era conectar técnicos de informática com pessoas, né? Então, eu tinha visto um gap de gerações, né? A gente tem uma geração Y aí, que é uma geração que tem o Google hoje, né? Então, entende das coisas, vai lá, pesquisa, fazem as coisas, e a gente tem uma geração X e de baby boomers, que é uma geração que não consegue acompanhar o crescimento exponencial da tecnologia, né? Então, a minha ideia era construir um e-commerce de serviço e eu testava com a minha avó, assim. Eu chegava pra minha avó e falava, avó, você sabe o que que é esse serviço? E aí minha avó falava, cara, eu não sei o que que é formatar um computador. Aí eu pensava, puta, como que eu traduzo formatar numa linguagem que minha avó entenda, né? E aí foi um exercício bacana que eu fiz na época. Eu também não sou um grande entendedor de informática. E aí eu coloquei esse e-commerce no ar, assim, eu não sou de TI, eu fiquei aí uns 30 dias vendo vídeo no YouTube, estudando como fazer esses sites, assim, né, de WordPress, que inclusive é, cara, super fácil. Hoje em dia qualquer pessoa pode vender qualquer coisa na internet. E aí foi legal, eu coloquei de pé o site, comecei a divulgar entre amigos e em redes sociais, né? E aí aconteceu que teve um portal de tecnologia chamado Gizmodo, e um dia o cara simplesmente viu o nome, gostou, fez uma reportagem. Eu não esperava por isso, ele nem me entrevistou. E da noite para o dia, assim, meu site teve 30 mil acessos. É uma loucura, porque, cara, pensa um site que tava tendo, tipo, sei lá, 50 acessos, né? Para 30 mil é uma diferença bem grotesca, né? E foi uma experiência bem traumatizante, na verdade, porque meu site eu pagava, acho que o servidor mais barato que tinha, era, sei lá, R$ 19 por mês, e ele não parava de cair do ar, né? Então você só via a galera me zoando nos comentários lá da reportagem, tipo, pô, o cara tem um site de TI que não, não funciona, né? Então foi uma surpresa legal, mas foi quando começou a empresa, né? Então eu, eu fui lá, fiz o site, daí veio o investidor interessado, a gente conseguiu captar aí cerca de uns R$ 250 mil, depois de alguns meses de negociação, e foi uma experiência super legal, né, cara? Eu nunca tinha captado dinheiro, foi uma surpresa. Para mim, na época, 250 mil, eu achei que era dinheiro infinito, e no final das contas eu gastei tudo em menos de um ano, né? Daí, grande experiência. Mas foi bem legal. A gente começou o site. Quando virou ano para 2015, a gente terminou o ano, depois de um ano com a empresa no ar, a gente já tinha saído mais ou menos umas 80 vezes na mídia, então o nome chamou muita atenção. Isso foi bom e ruim, porque a mídia ela é uma coisa que engana, né? Ela traz um pico enorme de gente e depois o pessoal vai embora, né? E você tem uma ilusão de que, cara, minha empresa está bombando, mas é uma coisa temporária. Mas ao mesmo tempo, a mídia, a longo prazo, ela traz um branding, né? Então a marca ela fica na cabeça das pessoas e fica conhecida, então tem seus benefícios também. E a gente estava fazendo cerca de 1.000 serviços por mês para pessoa física. E no final do ano de 2015 eu quebrei a empresa, eu usei dinheiro errado, né? Eu contratei pessoas erradas, eu fiz tecnologias erradas porque eu não entendia muito do assunto, e aí isso me levou a ter um desencontro aí com meus ex-sócios e a gente se separou e a empresa entrou num colapso financeiro. E aí quando virou 2016, surgiu uma oportunidade de uma empresa de telecom, que ela me levou para Minas Gerais, e ela falou, olha, eu tenho aqui uma carteira enorme de pessoas físicas, e ter uma plataforma com técnicos de informática por demanda me interessaria muito. E eu fui para Minas Gerais, fiquei lá 3 meses, implementei o projeto, foi super legal, mas abrindo um disclaimer rápido aqui, né, o projeto não deu certo, eles me chutaram para fora, e aí eu descobri que algumas pessoas que participaram do projeto pediram demissão da empresa e abriram um concorrente. É, grandes aprendizados aí, né? Enfim, aí foi um 2016. Depois que isso aconteceu, eu fiquei um pouco desnorteado, não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. Foi quando a gente conseguiu pegar mais um pouquinho de investimento e eu conheci o meu sócio, né, o atual Daniel. E junto com o meu sócio a gente se mudou para São Paulo. A gente, enfim, roubei o cartão de crédito da minha mãe, aluguei um apartamento lá de uns 30 metros quadrados e a gente se mudou. E aí a gente falou, cara, vamos mudar a marca para Eu Nerd e vamos entrar no B2B, né, atender em pequenas empresas. E foi bem legal a experiência, isso foi no final de 2016, né? E aí a gente saiu na rua mesmo, vendendo serviço. Na época estava começando coworkings, ainda não tinha o WeWork dominando o mundo. E então assim, a gente batia na porta dos coworkings e falava, ó, gente, eu tenho serviços de informática, olha só, a gente já saiu na Globo, uma empresa séria aqui.
E aí as empresas falavam, puta, então olha só, a Mintrash não para de cair, não sei o quê. E, cara, eu não sabia vender para B2B, nunca tinha tido essa experiência, né? E aí o que eu fazia? Eu tirava foto das coisas, olhava assim tudo e levava para uns técnicos, né? E eu falava, cara, quanto que você cobra para consertar isso aqui? Os caras, R$ 1.000. E aí meu sócio, ele é designer, né? Então ele pegava fazia uma puta apresentação comercial bonita, né? E aí com íconezinhos de, olha, a gente já saiu na Globo, não sei o quê. E aí as empresas, elas falavam, pô, que legal. Então a gente ia lá e vendia por 2.500, por exemplo, né? E, cara, fazendo isso, pegando de troco em troco, assim, acabou que num ano a gente faturou 500 mil, assim. Foi uma super experiência legal, né, cara? Porque a gente pegou uma empresa que estava bem mal das pernas e a gente conseguiu erguer ela numa cidade diferente, sem família, sem ninguém. Então, foi um puta desafio mental e profissional, né? E aí a gente cresceu bastante, a gente começou a atender grandes empresas em 2018, e hoje o que a gente faz basicamente eu tenho uma plataforma hoje que eu vendo para grandes empresas de vários segmentos, né, de varejo, TI, segurança, onde as empresas elas usam essa plataforma para usufruir de uma rede de 25 mil técnicos pelo Brasil. Então, acaba que é uma mão na roda para as empresas, porque elas têm essa mão de obra no Brasil inteiro sem um custo fixo, né? Então, é excelente e ao mesmo tempo para os profissionais a gente gera bastante oportunidade econômica e de aprendizado mesmo, né? Que lidam com cenários de grandes empresas que eles não teriam acesso por conta própria. Então, esse é um grande resumo, assim, da um pouco da nossa carreira aqui, né? Porque ele só está no começo, para falar a verdade, né? Se você parar para pensar, a empresa, ela demorou 3 anos para eu me encontrar, tanto como empresário, né? Achar aonde eu tinha mais conhecimentos, no que eu podia desenvolver melhor na companhia, né? E, enfim, também aprendizados de como contratar pessoas, de gestão, né? De contabilidade, que para mim foi um mundo totalmente diferente. E ao mesmo tempo também demorou para eu achar um modelo de negócio, né? Uma coisa que fizesse sentido e que eu pudesse gerar valor e também ganhar dinheiro, né? Então foram aí, é uma jornada que hoje a gente vai completar 6 anos aí nesse ano Uhum. e 6 anos e a gente tá no começo ainda, né? Então, Legal, legal. Bruno, é, muito legal. Eu queria te perguntar uma coisa. Você comentou que você, em 2000, acho que 2015, né, a empresa quebrou e aí você teve que começar tudo de novo, né? é, Me fala uma coisa, quer dizer, por que que você acha que naquele momento, né, você comentou que até conseguiu captar investimentos, né? Por que que você acha que quebrou naquele momento? O que que faltou para você, como empresário novo, né, para de repente evitar que aquilo acontecesse? E qual foi a lição, né? Aquilo que aconteceu, o que que te ensinou, né, com relação, certamente hoje você é um empresário muito mais maduro, né, do ponto de vista empresarial, conhece bem o país, né? Como é que foi esse aprendizado aí? cara, eu quebrei 2 vezes. A primeira eu quebrei em 2015, no final do ano, começo de 2016, e foi um grande erro, porque primeiro que, cara, eu era muito afobado, né? Eu tava lá nos meus 25, 26 anos, e aí você acha que com um pouco de dinheiro no bolso você pode fazer tudo, e aí eu saí fazendo um monte de coisas que eu nunca refleti muito se o resultado seria um bom retorno ou não, então eu apliquei o dinheiro em muitos lugares errados. Eu também eu contratei pessoas erradas também. Eu contratei gente que eu tinha muita empatia pela pessoa como pessoa, mas não como profissional. Eu não conhecia muito bem o trabalho dela e acabou que também eu falhei um pouco nesse ponto. E principalmente porque eu não soube fazer gestão econômica da empresa, né? Eu não olhava a contabilidade, eu não entendia nada. Eu pensava, cara, o computador resolve tudo isso, tá tudo certo. E aí quando eu fui ver depois, meu computador tinha feito coisa errada, eu fiquei com um puta passivo, foi bem difícil. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para empreendedores de primeira jornada, cara, desde o primeiro dia, ter uma empresa rentável e administrar muito bem esse dinheiro, por mais que você não entenda, sabe? Tem que ter um contador que você acompanhe de perto e você tem que medir muito bem as coisas, senão, né, às vezes um montante que parece muito, né, ele acaba
indo embora muito rápido também. E a segunda vez que a gente quebrou, cara, foi mais. Foi porque assim, eu lancei um produto e eu acreditava que era um produto que o mercado queria, e quando a gente saiu tentando vender, e as empresas compravam e aí cancelavam, e aí eu tinha muita dificuldade, então eu tinha, por exemplo, eu vendia para 10 clientes, aí eu já tinha 3 cancelando no mês seguinte, e eu não entendia o porquê, mas eu não parava de vender. E aí o que aconteceu é que eu não tinha um produto que ele era um must have, ele era um nice to have, né? Então aconteceu que as empresas não viam muito valor para o que eu estava oferecendo e elas cancelavam, né? Então, e aí foi quando eu aprendi uma grande lição que, cara, é uma linha muito tênue entre resiliência e dar murro em ponta de faca, né? Às vezes você tá lá, tipo, quebrando a cabeça e se esforçando e pensando, não, cara, um dia de cada vez, eu tô aguentando aqui, tá sendo difícil. Quando na verdade, cara, você tá só fazendo uma coisa que talvez ela não seja a coisa correta, talvez você tenha que fazer um pequeno ajuste para a esquerda, para a direita. Às vezes o próprio timing do mercado mesmo, né? Você tá fazendo um produto que não está no momento que as pessoas compram, né? É igual quando a história do Easy Taxi, né? O cara lançou o aplicativo, inovador pra caramba, mas os taxistas não queriam usar, né? Eles estavam felizes com o modelo deles de rádio e tal. Então, foram essas questões aí que, enfim, que foram grandes aprendizados aí, né? Que se eu voltasse no tempo, eu faria diferente, assim, né? Legal. Bruno, já tem pergunta aqui, o pessoal está me perguntando, eu vou fazer aqui, ó, o Fabinho, ele está perguntando o seguinte, né? Que como facilitador, né, entre cliente final e fornecedor, você acredita que hoje é mais fácil empreender no Brasil ou é exatamente o contrário, né? Qual que é a dificuldade de empreender no Brasil? Cara, eu vou dar duas respostas assim. A primeira resposta é sobre o modelo de negócio, né? Esse marketplace, né? Que é um facilitador. Cara, esse modelo de negócio é muito difícil. Putz, se eu pudesse voltar um tempo, eu não faria. Porque você tem dois clientes, né? Você tem os clientes e você tem os técnicos. Então você tem que ter duas contabilidades, duas áreas administrativas, duas áreas de marketing. É tudo em dobro, né? Então é muito difícil, assim, porque são dois públicos completamente diferentes, né? Um público é uma empresa que, cara, demora 90 dias para me pagar e mais 90 dias para me cadastrar como um cliente lá. E você tem o outro cara do outro lado que eu preciso pagar ele em um dia, que senão o cara não tem dinheiro por gasolina para ir atender o serviço, né? Então você tem um desafio muito grande e marketplace, ele é um modelo de negócio muito difícil e ele é muito caro. Então ele requer muito investimento constante. Então ele é um modelo difícil, assim, por mais que você vê um monte de marketplace no mundo, né? E aí a gente está no momento agora que a tendência, ainda mais com esse desemprego crescendo, é ter várias empresas dessa frente. Mas ao mesmo tempo, para a primeira jornada, assim, eu acho que é um modelo que requer pelo menos um pouquinho de experiência aí na carreira, assim, porque Meio eu demorei complexo, três né? anos, né, cara? Eu demorei 3 anos na prática, gastando muito dinheiro para aprender sobre o modelo de negócio. Então, eu acho que, enfim, é um modelo bem difícil, assim, tem que ter uma certa experiência. E, cara, a dificuldade de empreender no momento, eu acho que não. Eu acho que é um momento que todo mundo está empreendendo, cara. Eu super recomendo. Eu participo de vários programas de mentoria com novos empreendedores que estão lançando empresas do zero. E eu acho que a gente está num momento com muitas oportunidades, principalmente porque agora com tudo em casa, então as pessoas vão consumir muitos produtos digitais, né? Então, cara, clubes de assinatura vão aumentar muito a demanda, livros, todo consumo, né, de produtos vai aumentar. Serviço, vai ter alguns desafios, porque a gente está num momento que ninguém vai saber o que vai acontecer com os serviços, né? Mas, cara, eu vou te dar um exemplo de um amigo do meu irmão, né? Meu irmão tem 25 anos, ele tem um amigo também que está fazendo pós, trabalha em horário comercial, e aí de noite o cara faz brownie, sabe? E o cara montou um site, tá vendendo brownie no Instagram, cara, ele tá tirando 10 pau por mês. Então, Estou vendendo brownie. só vendendo brownie. Então, assim, eu acho que é aquele ditado, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Então, tem aquele É isso pessoal aí. lá que vai ficar em casa agora reclamando da crise, e tem o pessoal que vai aproveitar a oportunidade, né? Então, eu acho que empreender não tem momento certo ou errado, mas é um bom momento agora porque tem muita oportunidade surgindo, né? Agora. Então, é, cara, para uma pessoa aprender a montar um site, a fazer uma venda por Instagram, qualquer coisa, é muito simples. Você tem acesso a todas as informações da internet
E o fator cultural é que o brasileiro, cara, ele é muito mão na massa, né, cara? Então, brasileiro é muito esforçado. Então, quando eu vejo, tipo, empreendedores de outros países, eu penso, porra, esses americanos são muito foda, a galera é muito não sei o quê. Mas, cara, brasileiro é muito foda. A gente sobrevive Mais com ainda, né? tudo isso que acontece, né, cara, com o governo, com, sabe, mão de obra, correios é difícil, tudo é difícil e, cara, mesmo assim, você vê pipocando Sobrevive. milhões de empreendedores e de empresas por ano, então eu acho que recomendo, inclusive, que todo mundo tenha pelo menos como um hobby, assim, algum tipo de pequeno negócio, sabe? Nem que seja, cara, vender conteúdo por e-mail. Cara, tem um monte de gente que faz isso, que é super legal, que é o cara que entende de algum assunto muito, ele faz newsletters, ele tem os assinantes, e aí ele põe uma parte do conteúdo pago, para a pessoa pagar lá R$ 5 por mês e poder ler o resto do conteúdo por e-mail. Então, oportunidade não falta, assim, é mais força de vontade E e atrás. correr atrás, né? Legal. Bruno, tem mais uma pergunta aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ler a pergunta aqui. A pergunta do Raul. Nesses altos e baixos, né, que você teve, o que te levou a não desistir de empreender? Que me levou a não desistir de empreender. Cara, enfim, eu acho que tem várias respostas, né? Tem a questão de que algumas pessoas têm oportunidade, né? Que nasce às vezes com certas condições financeiras de família e tal, que elas têm a oportunidade de empreender, errar e, enfim, ter ainda as coisas em casa, né? E tem as pessoas que empreendem por necessidade, né? No meu caso, cara, foi um pouco dos dois, assim. Primeiro porque eu sempre fui infeliz de trabalhar em grandes empresas. Então eu trabalhei meu primeiro emprego com 19 anos, eu comecei a trabalhar tarde, inclusive, porque eu passei muito tempo da minha infância viajando, por conta do meu pai, né? E meu primeiro emprego foi na Renault, cara, e eu fui muito infeliz lá. Eu não, eu me esforçava muito e a gente não é reconhecido. Enfim, eu acho que tem muitas limitações, né? Tirando a parte financeira, que você tem esse conforto. E ao mesmo tempo também eu tive a sorte de ter pais que são de classe média, que conseguem, né, ter condições ok de vida e eu sempre quis testar coisas novas, eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre quis montar empresas. Eu na faculdade montei uma ONG também. E então, assim, eu nunca desisti porque eu sempre acreditei muito, cara, que eu ia conseguir montar uma empresa. Então, isso trouxe vários prós e contras, né? O primeiro que, cara, eu liguei lá um pilotinho automático na cabeça e aí vinha esses desafios e eu não pegava e sentia eles e voltava pra casa e pensava, puta, quanta merda tá acontecendo, tá desmoronando tudo. Eu pensava, puta, que merda, aconteceu uma merda e eu preciso superar isso. E eu não sei como, mas eu sentava todo dia no dia seguinte, ia trabalhar e corria atrás, entendeu? A única coisa que eu sabia é que, cara, eu preciso vender, se não entrar dinheiro, cara, ferrou, né? Então, isso trouxe algumas coisas, né? Esse piloto automático, ele é bom porque ele te traz uma certa resiliência para você aguentar os desafios, mas ao mesmo tempo também me tornou uma pessoa que às vezes eu preciso parar e refletir sobre o assunto duas vezes, porque às vezes eu dou pouca importância para um problema de grande escala, sabe? Então, acabei que ficou meio uma casca grossa, assim, sabe? É, então, eu diria assim que nem eu falei, cara, é uma linha muito tênue, né, entre você ser resiliente e dar murro em ponta de faca, e eu diria que eu tive a sorte de ter um sócio também que, cara, me puxou muito e me ajudou muito quando eu levava uma porrada, eu dava uma desanimada, né, quando eu sentava no cantinho lá olhando pra parede, ele chegava, colocava a mão no meu ombro e falava, cara, não, vamos nessa, e vice-versa, né, cara. Então, acho que foram esses vários fatores aí que contribuíram para a não desistência, mas o maior de todos é o sonho grande, cara. Eu sempre sonhei em ter uma empresa, eu ainda tenho esse sonho em ter várias empresas, né? E eu acho que tem muito problema para ser resolvido. É muito legal empreender, é muito legal você ver, tipo, um cliente chegando e falando, cara, eu sou apaixonado pela sua empresa, pela sua solução, e você. É impagável isso, sabe? É muito gostoso. Legal. Então. Eu sempre acreditei nisso, por isso que eu também nunca desisti, sabe? Ter esse sonho grande aí de poder ter várias soluções, né? Mas é difícil, cara, quando você não tem dinheiro, é muito difícil. Você tem que ralar o triplo
do que as pessoas que têm dinheiro, né? O pessoal diz que tem dois tipos de empreendedores, né? Você tem um empreendedor que é o cara que vem de uma família provida, que estuda em Stanford, e o cara tem uma puta educação, né? E aí o cara assume o negócio e segue todas as metodologias de mercado. E você tem o empreendedor Street Fighter, né? Que é o cara que vai lá na rua mesmo, leva uns tapas, dá uns tapas, mas está sempre levantando, né? Então, acabou que a gente foi pelo caminho de levar porrada e algumas porradas a gente demorou um pouco mais para se levantar, mas a gente foi aos pouquinhos aí se reerguendo, sabe? Legal. Olha, agora pipocou aqui, Bruno. Eu vou até tomar cuidado para pessoal. Se eu não conseguir fazer todas as perguntas, vocês me desculpem, tá? Quem está fazendo a pergunta agora é o Paulo. Paulo, um abraço ao Paulo. Esteve conosco aqui, foi o convidado da semana passada. Ele está perguntando, o Bruno, o seguinte: ó, como você vê o futuro profissional da geração atual e das próximas? Terá espaço para que todos sejam empreendedores ou o modelo atual de trabalho persistirá? Pergunta do Cara, é uma Paulo. ótima pergunta essa, né? Assim, sobre a geração atual, eu acho que vai ter muita gente que pensa fora da casinha e é muito inconformada com o sistema, né? Então, muita gente. Eu vejo no Cubo, né? A gente está no Cubo, que é um prédio de startups, são cerca de 135, 137 startups, e deve ter umas 2.000 pessoas lá, né? Entre fundadores e funcionários. Cara, você pode ter certeza que pelo menos um terço das pessoas que estão lá, dos funcionários, vão sair e vão empreender em algum momento, sabe? Então. Eu vejo que assim, essa geração é uma geração muito empreendedora. A grande maioria das pessoas que eu conheço nessa faixa etária. Bom, também conheço porque eu vivo nesse mundo, né? Então acabo cruzando muita gente de startup. Mas assim, entre amigos e muita gente, cara, todo mundo quer fazer alguma coisa. Não precisa ser necessariamente um nome startup, mas quer ter um negócio, quer poder vender alguma coisa na internet. Então eu vejo que essa geração, essa nova geração, né, a Y, né, que é a minha geração, é uma geração, cara, que ela vai fazer bastante coisa diferente, assim, e tem muito espaço. Eu diria que a gente está numa curva agora de revolução tecnológica que, cara, a tecnologia vai mudar muita coisa, vai surgir muita oportunidade, então eu vejo que vai ter muita gente empreendendo. As próximas gerações, cara, eu me pergunto isso direto depois que eu tive um filho, sabe? O que vai acontecer, né? Muda, né? Muda a cabeça. O que vai acontecer com o meu filho, né? Hoje tem 4 meses e daqui, tipo, 20 anos, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, essas novas tecnologias, o blockchain, essas automações industriais, elas vão mudar muito a cabeça e a forma que a gente trabalha. A grande pergunta é em quanto tempo? Né? Então eu acho que assim, 20 anos daqui para frente, eu acho que vai ter grandes revoluções, mas eu realmente não consigo imaginar como que vai ser o futuro do trabalho para quem não é do mundo de tecnologia, porque eu vejo que a tecnologia vai mudar drasticamente muita coisa e, cara, as pessoas que estão habituadas com trabalhos um pouco mais administrativos, um pouco mais até indústrias também, vão ter que se adaptar a isso, né? Então, eu não sei como que vai ser, cara, mas eu sei que agora com o Covid, com tudo que está acontecendo, a gente vai pisar no acelerador, vai acontecer muita revolução tecnológica, mas daqui 20 anos, cara, onde a gente vai estar é uma grande pergunta, assim, uma grande dúvida, assim. Mas eu acredito ainda que vão continuar existindo muitas oportunidades em vários ramos ainda. Porque cada dia que a gente constrói uma coisa nova, se destroem outras, né? E cada vez que se constrói uma coisa nova, você cria processos que abrem espaço para outras empresas fazerem melhores esses processos, né? Dando o próprio exemplo da Salesforce, né? Se você pegar uma empresa que pegar uma falha da Salesforce e você fizer 1%, faturar 1% do que a Salesforce fatura, roubar esse faturamento, você já é uma empresa de bilhão, né? Então, essas grandes empresas elas vão crescer, muita empresa vai dominar o mercado, mas o fato de quando a empresa começa a crescer muito e pisar muito no acelerador, ela deixa muita coisa um pouco mal feita ou com pontos de melhoria que outras empresas vão fazer isso melhor e então vira uma cadeia que vai sempre se retroalimentando, sabe? Então acho que vai ter Legal. muita oportunidade Bruno, de trabalho, cara. bacana, bacana. Bruno, o pessoal está perguntando várias coisas. Vou emendar duas perguntas aqui. Tá? O Pablo está perguntando qual a tua formação, tá?
E o Péricles está perguntando se é mais importante para empreender ser muito qualificado ou ter pessoas qualificadas no time. Tá? Então, qual a sua formação e o que é mais importante, ser qualificado ou ter pessoas qualificadas no seu time? Professor, eu vou dar uma resposta, espero que você não me leve a mal, tá? Mas eu não sou um cara Claro. muito acadêmico, eu sou formado em Relações Internacionais, eu demorei 8 anos para me formar, eu só me formei porque eu ia jubilar. Eu, eu não, eu sempre gostei muito de aprender fazendo, então eu sempre fui um perfil muito mais curioso e de testar meio que sem paradigmas em relação às coisas e testar e fazer. Então isso é bom e ruim porque eu quebrei muita cara e perdi muito tempo e dinheiro da vida. Mas ao mesmo tempo isso me abriu muitas portas, né? Então eu sou formado em RI, mas assim, eu me formei porque eu tinha que me formar, mas não foi Para por se formar. escolha. Eu tinha que ser um ensino superior, senão minha esposa falava que eu ia ser um cara de ensino médio ali, e ela não queria ficar casada com um cara de ensino médio. E muita gratidão a ela também, né? E sobre ser qualificado, eu sempre acredito em time. Time é mais importante que tudo. E aí vocês perguntam, porra, mas como você contrata uma pessoa mais qualificada? Cara, é muito mais você contratar uma pessoa com vontade de aprender e uma pessoa que, tipo, que quer trabalhar, quer ralar e ela vai muito mais longe, cara. Você só precisa dar para ela as ferramentas e as conexões certas. Então, dando um exemplo, cara, tem uma pessoa que trabalha com a gente que ele entrou do ramo de. Ele era vendedor do ramo farmacêutico. E hoje, cara, ele vende TI, ele é o nosso melhor vendedor. E ele, em 2 anos, assim, o cara mudou da água pro vinho, assim. E tudo que eu fiz foi só ensinar para ele a forma de enxergar os produtos e o que ele devia pensar. E, cara, ele estruturou várias coisas na área comercial, vários processos, foi atrás, estudou. Então, eu acho que é muito mais importante você ter pessoas que comprem o sonho e que sejam muito esforçadas, e que aí você só tem que dar para ela a base, né, do conhecimento, e fornecer os meios dela evoluir, né, seja ferramental, seja até dando apoio também, né, como gestor, ou simplesmente você abrindo portas para ela até de networking, né. Então, com certeza é o time, cara, de longe, assim. Time. Legal. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. O Cauê tá aí, o Cauê, um abraço pro Cauê que entrou aí. Eu tô vendo vários Deixa eu ver amigos aqui. aqui entrando também, É, sempre bom ver aí. o Raul, ele está perguntando, hoje você acha que já está no auge da sua carreira ou ainda acha que tem muito a crescer? Cara, no ramo de empreendedorismo, né, empreender é tudo infinito, assim, né? Não existe, tipo, cheguei num limite. Tipo, você olha o próprio Jeff Bezos, né? O cara vai ser o primeiro trilionário do mundo e você acha que o cara tá no limite, no auge da carreira dele? Tipo, alguns podem dizer que sim, né? Mas o cara diz que não e tá construindo foguetes, né? Então, eu acho que não. Na minha visão, assim, cara, eu acho que eu tenho uma certa experiência pela quantidade de erros que eu cometi, mas quando eu vejo pessoas que eu admiro e pessoas que são referências pra mim, eu penso, cara, eu não sou nada ainda, eu ainda tenho muito que aprender, sabe? Então, é, eu eu acho que ainda tenho muito chão pela frente, cara, muito chão. Eu não sei aonde eu vou estar daqui 10 anos, mas eu sei que uma vez que você entra nesse ritmo de conhecimento e você está sempre aprendendo coisas novas, e principalmente conhecendo gente nova, né? Porque quando você corre atrás, você começa a conhecer muita gente, né? Pessoas que admiram seu trabalho ou que querem te ajudar. E aí, cara, se torna um vício, assim, né? Você não quer parar porque você conhece gente nova toda hora e você está aprendendo coisas novas, então é muito gostoso, assim. Então, eu acho que eu ainda sou um júnior na minha carreira ainda de empreendedor ainda. Só tive um pouco de sorte. Eu queria completar, Bruno, acho muito bacana, né? Você comentou, poxa, não, porque da área acadêmica, né? Eu acredito muito, né? Bom, quero primeiro falar que eu também admiro o teu trabalho, né? Por isso que eu te convidei para falar para os alunos, eu acho que é uma Obrigado. ótima experiência de vida, né? E eu acredito muito na vontade, eu acredito muito na pessoa ter vontade, né? Lógico, hoje eu É, milito na área acadêmica, acho importante o conhecimento, mas mais do que o conhecimento é a pessoa ter vontade. Eu acho que isso aí é extremamente importante, né?
Deixa eu ver que tem mais gente aqui perguntando. Vamos ver aqui o que nós temos aqui para. Inclusive até, professor, até complementando assim, só porque o ramo acadêmico ele não funcionou para mim, não quer dizer que ele não vai funcionar para todo mundo, né? Isso, É, exatamente. eu vejo, por exemplo, eu tenho muitos amigos, até meu irmão, super acadêmico, e eles estão indo super bem, e eu conheço muito empreendedor acadêmico. É que eu só acho que eu fui um pouco fora da curva nesse sentido, porque é uma história desde a infância que eu nunca consegui me adaptar muito na escola, né? Então, para mim foi muito mais um desafio me formar do que construir uma empresa. Então, então, né, acho que é isso. Então, deixa eu te perguntar, o Fabinho, ele perguntou o seguinte, né? Como é que você soube, né, que essa ideia que você teve era a ideia, né? Como é que você falou, eu vou investir nesse negócio porque essa é a ideia? Você teve um insight, você achou que era a ideia, como é que foi esse processo? Cara, eu tive um insight, sim. Foi assim, primeiro, cara, quando você tem uma ideia e você fala, cara, eu vou fazer essa porra, você acredita nela e nada vai dar errado. Então, eu acho que quando você tem um sonho assim, cara, e você acorda, dá um estalo assim, e você fala, sabe o que? Eu vou tirar ali minhas economias do banco, vou fazer, você se apaixona, né? Então, isso é um ponto que acho que é o primeiro impulso assim que dá. Mas pra mim, assim, o meu dia um, digamos, foi quando eu tava com a Encontro Nerd lá em 2015, tava no começo dela, né? E aí eu fui convidado para participar de um stand da Campus Party, onde tinham 200 startups lá, né? E, cara, eu nunca tinha ido num evento, nunca tinha ido nada, então eu mandei fazer uma camiseta numa gráfica da esquina que ficou uma porcaria, levei uns cartões de visita improvisado, e aí eu cheguei lá, cara, em São Paulo, né, aquela lugar gigante com milhões de pessoas e todo mundo correndo, e eu de Curitiba, né, cidade pequena aqui, e aí o pessoal tudo com televisão nos stands e dando brinde, não sei o que, e eu tipo, nossa, perdidaço lá, cara, com uma camiseta que parecia uma camisola, assim, sabe? E e aí o que aconteceu, cara? Chegou lá a Globo nesse evento e falou assim, olha, a gente vai fazer aqui uma competição, a gente vai colar um QR Code nas estantes aqui que vocês estão, e as 7 pessoas finalistas com mais votos, elas vão fazer um pitch para todos os diretores da Globo, e aí a empresa que ganhar, por consenso dos diretores, ela vai ter direito a 2 reportagens no Pequenas Empresas, Grandes Negócios e na Globo Repórter, e 2 reportagens na revista. E aí, cara, todo mundo começou a correr pra caramba pra ir atrás. E aí eu comecei a ver muita sacanagem, né? Muita empresa chegando para as pessoas nos stands lá e falando assim, olha, volta aqui no QR Code, eu te dou aqui umas balinhas, te dou um brinde e tal. E eu não tinha porra nenhuma pra dar, sabe? Então, aí cara, eu desisti de concorrer, achei totalmente injusto esse processo. Mas daí o pessoal me falou, olha, 3 das 7 empresas vão ser escolhidos pelos juízes que tiverem mais afinidade. Aí eu falei, beleza, enfim, né? E aí fiquei lá fazendo pitch pra um monte de gente que passava e tal. E, cara, foi uma experiência super legal, porque eu acho que por dia eu falava umas 1000 vezes o que minha empresa fazia, sabe? Tipo, era muita gente, cara, na Campus Party. E aí eu tive uma ideia, cara. Depois de usar aquela camiseta meio período, eu fiquei com muita raiva dela, porque ela tava muito feia, e aí ficava passando a galera tirando foto, assim, eu ficava com muita vergonha. E aí eu tirei a camiseta e deixei ela em cima da mesa. E, cara, passava várias pessoas que falavam assim, nossa, cara, que ideia legal, puta, que projeto massa. E aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, eu quero um souvenir pra mim, assim. Então todo mundo que passar aqui na minha mesa, eu vou pedir e falar assim, porra, que ideia massa, eu vou pedir pra ela assinar minha camiseta. E aí depois eu vou, tipo, pegar ela toda assinada e vou mandar enquadrar lá e vou deixar isso de presente pra mim, assim, que uma lembrança, né, Legal. desse momento. E aí, cara, dito e feito, passou várias pessoas, assinei super legal. E aí no final do dia passou um cara, um senhor, e ele passou e falou, o que é encontro um nerd? Eu vou encontrar uma namorada nerd? Aí eu, não, veja bem, né? Aqui se encontra técnicos de informática e tal. Deu, cara, porra, que legal, não sei o quê. Daí ele pegou e me deu o cartãozinho dele falou, então, ó, eu sou um dos diretores da Globo e, cara, eu gostei muito do seu projeto, você vai pras finais ali, não sei o quê. Cara, a primeira coisa que eu pensei foi assim, foi tipo, se fuderam, os caras ali roubando voto ali, eu falei, otários. Mas, brincadeiras à parte, assim, fiquei super feliz. E quando a gente foi fazer o pitch, né, cara, tava morrendo de medo, eu não consegui dormir, primeiro porque eu não fui embora, eu fiquei no evento, né, então eu peguei um sofá lá, enxaguante bucal na maquininha lá, comprei, dormi lá no sofá meia hora, cara, o máximo que eu consegui, aí 9 da manhã fui fazer o pitch para umas 200 pessoas, mais os diretores,
E aí todas as empresas subiam no palco, tinham 10 minutos para falar, né? E aí todo mundo falava, não, porque minha empresa já faz tal coisa, e aí nos Estados Unidos a gente também atua, e o meu mercado é de 300 Nossa, bilhões. E aí eu pensei, puta, cara, cara, que eu sei, né, comparado com essa galera, né? E, e aí eu cheguei lá e, na verdade, mudei toda a estratégia. Falei, olha, gente, pra mim foi um puta aprendizado esse evento. Fiz mais de 2.000 pitches aqui, conheci muita gente, conheci gente que quer investir. E aí mostrei a camiseta e falei, pra mim isso aqui é meu maior prêmio desse evento, tal, não sei o quê. E aí, cara, a galera levantou e bateu palma, assim, sabe? que legal. E foi muito legal. E eu ganhei, cara. Então, tipo, saí na Globo, um monte de coisa. E pra mim, foi o dia que eu cheguei à conclusão que, cara, eu tinha tudo para dar certo, entendeu? Tipo, era um projeto que todo mundo estava aceitando super bem, né? Eu estava lidando com todas essas novidades, com aquele frio na barriga, mas estava indo super bem. E, enfim, é o sonho grande, né? Enfim, todas as economias que eu já tinha tirado do banco também. Então, fora toda essa série de fatores que me fez falar, cara, eu não vou desistir desse projeto, sabe? Não vou. Que legal. E eu pensava nisso toda vez que eu ia muito mal e dava tudo errado, eu pensava, cara, vai dar certo, não é possível. E aí fui acreditando, e essa crença também acabou trazendo pessoas para o time que falavam, cara, então vamos nessa. E aí quando a empresa ia para baixo, as pessoas olhavam para mim e falavam, e aí, Bruno, como você tá? Eu falava, cara, tô ótimo, vamos para cima, sabe? E as pessoas, Uhum. porra, então vamos nessa. E, cara, o pessoal ralou muito, então tudo isso, né? Eu contei a história do evento porque isso pra mim foi meu baque, assim, foi quando eu terminei o evento e pensei, cara, putz, tem tudo pra dar certo, sabe? Que legal, que legal. Bruno, o Júlio tá falando para você mandar um abraço pro pessoal da, acho que é Sion. E aí, Júlio? Grande abraço aí pro pessoal do Sion também. Estudei no Sion, nossa, tinha 15 anos. Bom tempo já. Bom ver gente aí. Bom, que fiquei feliz agora. Bruno, ó, eu tô olhando o nosso horário aqui, deixa eu ver, nós estamos no nosso limite, você tem que parar 10 para as 7, não é isso? Então, vamos Eu fazer tenho. mais, é isso? Dá pra gente Tem fazer mais um mais um pouquinho? pouquinho aqui. Uhum. Então tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para você de uma coisa que você falou num evento que nós fizemos há um tempo atrás, né? E aí depois a gente vai finalizando, tá? Eu lembro que uma vez você comentou de um problema que você teve, de levar a tua ideia para um pessoal, tá? E esse pessoal, de uma certa maneira, você se esforçou demais, você explicou bastante e depois você descobriu que os caras estavam só para pegar a tua ideia, né? Eu lembro que você comentou no outro momento, né? E o que eu queria te perguntar é que você logo na sequência falou uma coisa que me marcou muito do cara que tem a ideia e que guarda na meia, né? O cara que não tem medo de falar a ideia, pensando que alguém vai pegar a ideia dele. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente tem muito aluno que tem assim muitas ideias interessantes, mas eu acho, né, isso é uma opinião minha, que ele acaba se travando muito com essa preocupação muito grande. Não posso falar aqui, não posso falar ali, e eu acho que muitas ideias acabam se perdendo porque ele acaba não testando a ideia, porque às vezes eu achar que uma coisa é boa é uma coisa. O público que eu quero impactar, achar, é outra coisa, né? Então a gente acaba não chegando nesse público. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, acho que me marcou muito no outro evento que você fez. Esse acontecimento, cara, foi uma empresa que chegou pra gente e ela falou: eu quero comprar vocês, quero achar a marca de vocês incrível, a história é muito legal. E a gente passou quase 4 meses negociando com eles e depois de 3 meses, quase no final da negociação, a gente descobriu que na verdade os caras só estavam copiando toda a empresa para fazer dentro de casa, né? A gente contra uma empresa que faturava meio bilhão por ano. É, Cara, grandes aprendizados, né? Em relação à ideia, cara, eu vou te falar bem a verdade. Quando as pessoas me perguntam isso, eu falo pra elas que, cara, é o contrário, assim. Eu acho que quando você tem uma ideia, você tem que falar pra todo mundo sua ideia. E eu já me explico por quê, mas assim, na teoria, o que acontece, cara? A ideia, ela é um diamante que precisa ser lapidado. Então, quanto mais você compartilha, mais pessoas vão lapidar, entendeu? Então, vai ter muita gente que vai dar pitaco e vai ficar se metendo, mas tem muita gente que vai te dar informações ricas e vai te abrir portas, entendeu? Vai te falar, cara, que ideia legal, cara, eu conheço um cara que também tá querendo fazer uma coisa
parecida, e aí você vai conhecendo um monte de gente, cara, e o projeto vai tomando corpo, entendeu? Só com o poder da palavra, né? Então, eu acho que ao contrário, você tem que compartilhar com todo mundo, você tem que escutar muitos feedbacks e, óbvio, você tem que saber filtrar, porque muita gente vai falar merda, mas você tem que escutar as pessoas e ir aprendendo com isso, sabe? Então, eu tenho um projeto agora que eu tô fazendo que eu quero lançar um podcast, né? E, cara, esse projeto eu conto para todos meus amigos empreendedores, para todo mundo no Cubo, e eu falo, cara, e o que que você acha? Você escutaria? E o que que você acha de ruim? E nisso que eu te contei. E aí eu fico perguntando. E, cara, Você agora vai se perguntar, validando, puta, né, Bruno? Vai exatamente, validando, vai é isso. validando. E, cara, você vai conhecendo gente que vai falar assim, você vai conhecer gente uma hora que vai falar, cara, que projeto legal, quero te investir, quero te dar uma grana, entendeu? É, e aí, cara, sobre o. é, Nossa, me perdi aqui. Sobre o ponto que era de contar para as Não, é pessoas, para ir sobre falar validando. as ideias mesmo, né? Ah, Sobre claro. E falar as aí, ideias. eu acho que é super importante, cara. Eu acho que você tem que fazer isso e compartilhar mesmo, cara. Ah, sim, a lição que eu queria falar é que, assim, sempre vai existir gente que vai te copiar. Sempre vai. A gente já tem uns 10 caras que copiaram nossa empresa. Mas, assim, não importa, cara. O que importa é a execução, sempre. Então, não importa quem veio primeiro, não importa se foi Uber ou Lyft, ou 99 Táxi ou Uber. O que importa, cara, é que se você executar e correr muito atrás, ganha a corrida o primeiro que fizer bem feito. E é uma corrida que ela é infinita, né? Então as pessoas também ficam falando, não, porque tem que ser líder de mercado, porque tem que ser a maior empresa. Cara, nada a ver, cara. Tipo, por exemplo, o meu mercado é um mercado de 200 bilhões por ano. Cara, aonde que eu vou ser líder de um mercado de 200 bilhões, entendeu? Não tem nada a ver, cara. Pra mim, tendo uma empresa ali que fatura, tá crescendo legal, eu não preciso me preocupar em ser líder. Então você não tem que se preocupar também em ser o primeiro, o segundo, o décimo. Tem muito mercado para todo mundo, entendeu? Então é uma competição O mundo é totalmente muito grande, desnecessária, né? né? É muito O mundo é grande, muito cara. grande. Legal, legal. Então Bruno, também acho que tem que ir atrás, sabe? legal. Bruno, eu estou vendo que o horário está se estendendo. Lógico, isso é natural, eu vou dar uma cortada, senão a gente vai ficar aqui direto, porque o assunto Claro. é apaixonante, né? Você é uma pessoa que realmente faz com que as pessoas queiram saber cada vez mais, tá? Eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, a gente conseguir fazer essa live. Eu gostaria, numa outra oportunidade, de te convidar novamente, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, acho que esse modelo que a gente está implementando pode ser um modelo legal para os alunos, né? A gente fazer evento aí semestral, anual, quer dizer, com esse tipo de tecnologia, a gente vai, de repente, semanalmente trazer alguém para falar algo relevante para ajudar as pessoas. Então, acho que isso é bastante bacana. Eu queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Eu que E agradeço. eu deixo aí as palavras finais para você, para a gente poder fazer o combinado no prazo. Fique à vontade para você falar, para a gente poder ir finalizando. Pessoal, eu acho que fiz quase todas as perguntas, aquelas que eu não fiz, eu vou dar uma olhada e passo para o Bruno, depois a gente tenta passar para a pessoa aí, porque muita gente quis saber a seu respeito, eu vou passar para você. E eu vou deixar, se você me permitir, Bruno, eu vou deixar isso gravado, tá? E vou deixar Uhum. disponível tanto no Instagram como no canal do YouTube para o pessoal poder revisitar isso, pegar os insights e tal que você está falando e poder evoluir com o teu conhecimento. Obrigado, Claro. Bruno. Fique à vontade. Eu que agradeço, professor. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu gosto muito de participar de eventos e momentos que eu posso compartilhar esse incentivo, porque, cara, a gente tem que empreender, mesmo que seja um hobby, é uma coisa que todo mundo tem que passar. É muito legal você ganhar seu dinheirinho com seu trabalho, sabe? O que eu queria deixar aqui só de final é que eu tenho muitos amigos e muita gente que acompanha a nossa jornada e que acha que eu sou um cara fora da curva e que eu ralei muito, estudei muito, mas cara, não é verdade. Eu sou só mais uma pessoa no meio de uma multidão inteira de pessoas. Eu acho que todo mundo tem um puta potencial dentro de si. É, eu quero muito, cara, que todo mundo que pense assim, puta, eu quero fazer um negócio e não deixe isso na gaveta, cara, vai e faz qualquer coisa, mesmo que você erre, sabe? Cara, venda brownies para os vizinhos, mas tenha essa experiência, saiba o que que é você produzir, vender uma coisa, fazer um pouco de marketing, fazer um pouco das coisas. E
a mensagem que eu quero deixar aqui é mais essa, assim, que todo mundo tente, né, alguma vez, mesmo que seja um projeto que você tem, cara, que você pinta bem, quer vender arte, meu, vai atrás, tem tantas coisas legais para fazer, então eu acho que todo mundo tem que perder esse medo de errar e de achar que são só as pessoas que estão lá em cima que conseguem empreender, que, cara, é um mito isso, qualquer um consegue e tem que se esforçar, nada vem fácil na vida, a gente tem que ralar muito, e você não precisa de dinheiro para começar nenhum negócio, você precisa ter um mínimo, que é você ter um salário mínimo para você poder se pagar pelo menos uns 6 meses, pra, né, pagar as contas e não passar fome, mas tirando isso, cara, você não precisa de muito mais para começar um negócio, sabe? A não ser que você, enfim, vá começar um negócio de importação, exportação, uma coisa mais específica, né? Mas fazer produtos e serviços no Brasil é uma coisa super factível e eu. Desculpa, professor, cortou aqui. E eu deixo aqui essa reflexão, né, pra gente pensar um pouco, cara. E eu deixo meus contatos, pode compartilhar com todo mundo. É mais do que um prazer, eu adoro conversar com as pessoas, então eu sempre deixo um link para o pessoal agendar comigo call de 30 minutos e tiro todas as dúvidas, ajudo quem precisar de ajuda e, cara, e que quando a pessoa crescer um pouco na trajetória profissional dela, que ela sempre lembre dessa ajuda e ajude o próximo também, porque a gente tem que Perfeito. ir passando a sementinha do empreendedorismo, né, cara? Porque é Uhum. muito difícil e é muita burocracia, então a gente tem que estar se ajudando sempre aí, né? Legal. Bruno, muito obrigado, valeu mesmo, fiquei muito feliz aí com a tua presença. Eu Pessoal que também. participou, muito obrigado. E vamos ver se a gente marca a próxima aí. Valeu, muito obrigado, Bruno. Um Obrigado. abraço. Grande abraço para vocês. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.